Fala aí, galerinha. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai começar a estudar alguns conceitos da eletrostática. Eletrostática é a área da física que estuda a relação, a interação entre cargas elétricas, tá? Mas o que é carga elétrica? Então vamos entender. Quando a gente tem um átomo de um corpo, eu tenho um núcleo rígido, tá? E orbitando ao redor desse núcleo, a gente tem os elétrons. Os elétrons, eles conseguem passar de um átomo para o outro. E justamente essa passagem de elétrons de um corpo para o outro é o que vai definir a carga elétrica de um corpo, tá? Então, a carga elétrica, a gente representa ela pela letra Q, ela é igual o número de elétrons que passou de um corpo para o outro vezes a carga elementar do elétron. Então, vamos entender cada ponto da fórmula separadamente. O N representa o número de elétrons que estão sobrando ou que estão faltando em determinado corpo, tá? Se a gente tem elétrons faltando, se a gente tem uma falta de elétrons, aquele meu corpo, ele tem uma carga elétrica positiva. Enquanto um corpo que tem excesso de elétrons, ele está com elétrons a mais, ele tem uma carga elétrica negativa. Por quê? O elétron, ele possui carga elétrica negativa. Então, quanto mais elétrons você tem num corpo, mais negativa é a carga elétrica daquele corpo. Quanto menos elétrons você tem num corpo, mais positiva é a carga elétrica daquele corpo. Isso quando comparamos com os prótons, tá? Falta de elétrons significa menos elétrons do que prótons. Excesso de elétrons significa mais elétrons do que prótons, tá? O E representa a carga elétrica de um elétron. E a carga elétrica de um elétron é um valor tabelado que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí, como isso é uma grandeza física, a gente precisa de uma unidade. A unidade das cargas elétricas é chamada de Coulomb. O Coulomb, ele tem como representação a letra C maiúscula. Então, a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tudo bem? Então, a gente vai pegar o número de elétrons que estão em falta em excesso, multiplicar pela carga elementar do elétron, e aí assim a gente consegue descobrir a carga elétrica de um corpo. Tá bom? E como que acontece esse processo de trocas de elétrons? Quer dizer, como que um corpo perde elétrons ou ganha elétrons? A partir dos processos de eletrização. Eletrizar um corpo é justamente você fornecer elétrons para aquele corpo ou você retirar elétrons daquele corpo. E essa facilidade de fornecer elétrons ou retirar elétrons vai depender do material que aquele corpo é constituído. O material que é isolante é um material que apresenta dificuldade no movimento de elétrons durante esse corpo, tá? Através desse corpo. Então a gente tem como exemplo de materiais isolantes a madeira, o vidro, a borracha e etc. Em contrapartida, materiais condutores são aqueles materiais que apresentam facilidade no movimento das cargas elétrons, tá? O principal exemplo que a gente tem de materiais condutores são os metais. Uma coisa que é importante sobre os isolantes é que o material ele não é isolante 100% do tempo. Se vocês pegarem, por exemplo, uma luva de borracha e vocês mexerem com essa luva em um condutor que está desencapado, que está com um fio aparente, dificilmente vocês vão tomar choque. Em contrapartida, se vocês pegarem essa luva de borracha e estiverem vestindo ela e tomarem um choque elétrico de um raio, vocês vão sentir a descarga elétrica, porque a quantidade de elétrons que está passando em um raio é muito maior do que num fio de tomada, tá? Então, ele deixou de ser isolante por conta da quantidade de elétrons que estavam passando, tá bom? Como que a gente faz esses processos de eletrização, então? Existem 3 maneiras. A primeira delas é a eletrização por atrito. Quando você pega 2 materiais diferentes e atrita esses materiais, um fornece elétrons para o outro, tá? Então, se eu pegar a bexiga e atritar essa bexiga
no meu cabelo, o que vai acontecer? Está ocorrendo um processo de eletrização aqui, que é justamente a eletrização por atrito. A gente consegue perceber essa eletrização se eu aproximar essa bexiga que já está eletrizada dos pelos do meu braço. Vocês podem até tentar isso aqui em casa, vocês vão sentir justamente o movimento dos pelos. Por quê? Quando a gente atritou a bexiga, ela roubou elétrons do meu cabelo. Então a bexiga começou a ter um excesso de elétrons na região em que eu atritei, enquanto o meu cabelo teve uma falta de elétrons na região que eu atritei. E aí, quando a gente aproxima essa bexiga que já está eletrizada do nosso braço, existem cargas elétricas também no nosso braço, tá? Então, a partir do momento que você aproxima essas cargas elétricas, uma carga elétrica do seu braço, ele vai ser atraído, os pelos, que são as pontas livres, vão ser atraídos pela bexiga, porque ele está neutro, tá? E aí essas pontas vão ficar eriçadas, então você sente a carga elétrica aproximando do braço. É importante vocês saberem que quem define o que vai ficar positivo e o que vai ficar negativo é a constituição do material, que também já é tabelada numa tabela que chama série triboelétrica. Essa série triboelétrica, ela permite que a gente veja qual material vai ficar positivo e qual material vai ficar negativo. A borracha, ou o cabelo, por exemplo, quando ele é atritado com a borracha, ele fica positivo, ele cede elétrons para a borracha. Agora, se a gente pegar o cabelo e atritar ele no vidro, quem vai roubar elétrons do vidro vai ser o cabelo, e não o contrário. Então, a gente tem duas situações em que uma, o cabelo ficou positivo, e na outra, o cabelo ficou negativo. Tá? Quando a gente faz essa eletrização por atrito, como um corpo cede elétrons e o outro recebe elétrons, eles recebem na mesma taxa, na mesma proporção. Então, as cargas elétricas vão ter o mesmo valor. A diferença é que elas vão ter sinais contrários, justamente porque um fica positivo e o outro fica negativo. Ok? Então, eu vou dar um tempo agora para vocês copiarem essa lousa e daqui a pouco eu volto. Continuando a nossa aula, o segundo método é o de eletrização por contato. O que acontece na eletrização por contato? Então, eu tenho uma esfera A que tem uma carga Q e uma esfera B que está neutra. Quando a gente colocar essas esferas em contato, apesar da esfera estar neutra, ela tem elétrons lá dentro, tá? É que esses elétrons estão na mesma quantidade do que os prótons. Mas os elétrons dessa esfera que estão neutras, dessa esfera que está neutra, vão migrar para a esfera A. Por quê? Apesar dela estar neutra e ela estar em equilíbrio, eles vão ver que na esfera A tem uma demanda maior de prótons. Tem mais prótons do que elétrons. Então tem mais prótons sobrando para eles. Então os elétrons da esfera B vão migrar para a esfera A, e depois que a gente separar o contato, a esfera A e a esfera B vão ter exatamente a mesma carga, tá? E como que a gente vai determinar essa carga? A carga nova de cada uma dessas esferas, ela é igual a carga da esfera A mais a carga da esfera B dividido por 2. Ou seja, é a média das cargas elétricas. Vou pegar a carga A, vou pegar a carga B, vou fazer o contato entre elas. Para encontrar essa nova carga elétrica, eu vou tirar a média das duas cargas. E quando a gente faz a média entre a carga A e a carga B, no caso a carga A com Q de carga e a esfera B neutra, cada uma dessas esferas vai ficar com uma carga final de Q sobre 2. Tá bom? A carga elétrica se dividiu em cada uma das esferas. Ok? E o terceiro processo é o de eletrização por indução. Então vamos entender o que acontece nesse processo. Eu tenho uma esfera neutra, que é onde eu vou induzir minha carga elétrica. Então ela é chamada de induzida. Enquanto eu vou vir com um bastão, que já está previamente eletrizado com carga positiva, que vai ser meu indutor. O bastão ele pode ser positivo ou negativo. Vai depender da carga que a gente quer no induzido. Se eu quero uma carga negativa no induzido, eu venho com um indutor positivo.
Se eu quero uma carga positiva no meu induzido, eu venho com o indutor negativo. Então, a carga do induzido sempre vai ter um sinal oposto à da carga do indutor. Quando eu aproximo essa carga desse indutor que está eletrizado positivamente, vai acontecer na minha esfera um fenômeno chamado de polarização. Por quê? Os elétrons dessa esfera, eles vão tentar ir para o induzido, então eles vão se aproximar daquela área que está mais perto do induzido, do indutor, enquanto os prótons querem se afastar. Cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Então os prótons querem fugir daquele indutor que está positivo. Tudo bem? E aí, depois que eu tenho essa configuração, eu vou aterrar. Esse símbolo aqui de 3 risquinhos significa aterrar. Então, na minha esfera que continua neutra, eu vou inserir um fio ligado no terra, para a gente fazer o processo de aterramento. Então, os elétrons vão continuar aqui e os prótons vão continuar aqui. Porém, quando a gente aterra, a gente permite que um terceiro elemento, no caso do terra, forneça elétrons para o meu sistema ou roube elétrons desse sistema. Então, a partir do momento que eu aterrei aqui, alguns elétrons da Terra vão ver que tem prótons dando sopa. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão se movimentar através desse fio e vão tentar equilibrar esses elétrons, esses prótons. Então, aqueles prótons que tinham se afastado, eles ficaram sozinhos, os elétrons da Terra, viu que eles estavam ali sobrando e equilibraram os prótons, tá? Então aí nesse pedaço, aqueles prótons encontraram cargas negativas. E aí quem ficou sobrando na história foram os elétrons que estavam tentando se mover para o meu indutor, tá? E aí a partir desse momento, a gente vai cortar a interação do terra com o meu induzido, né? Então, quanto mais tempo eu deixar no terra, mais cargas elétricas vão fluir para o meu induzido, então maior vai ser a carga elétrica do meu induzido. A partir do momento que eu atinjo a carga elétrica que eu quero, eu corto essa ligação, então aí os elétrons não têm mais como migrar. E aí, como os prótons já se equilibraram com novos elétrons, eu vou ter um excesso de elétrons no meu induzido. Então, a partir de um indutor positivo, a gente gerou um induzido negativo. Se eu quisesse fazer o processo contrário, quer dizer, o indutor negativo e o induzido positivo, quando chegaria nessa parte, os elétrons, em vez de migrarem da Terra para o meu induzido, eles fariam o processo contrário. Eles sairiam do induzido e iriam para a Terra. Tudo bem? Então é isso, gente. A aula de hoje encerro por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem e bons estudos!